Boa noite. Olá, Ana Angélica, Dani, Michele. Boa noite, Fernanda. Seja bem-vinda. Olá, tudo bom? Tudo jóia. Boa noite, Michele. Boa Seja bem-vinda. noite. Boa noite, Marli. Boa noite, Fernanda. Oi, Cris. Sejam muito bem-vindas. Obrigada por ter aceito o Obrigada. nosso convite. Vamos esperar só mais um pouquinho, né? Que tem algumas pessoas entrando, para a gente Sim, dar início. Ok? ok. Boa noite a todos que estão já participando. Nosso muito obrigado pela participação. Sejam muito bem-vindas. Ok, vamos lá. Eu sou Marli de Oliveira Rodrigues, pedagoga, e vou mediar essa live hoje, que está intitulada como a importância da Dodesfraude no desenvolvimento neuropsicomotor das crianças com T21 e TEA, trissomia 21 e transtorno do espectro autista. Hoje nós temos como convidadas a terapeuta ocupacional que trabalha com integração social, a Fernanda Pinheiro Bárbara. Acertei, né, Fernanda? Bora. Sobrenome diferente. E também temos a presença da pedagoga Michele Galhardo Vasconcelos de Lima, que atua como professora do atendimento educacional especializado em uma escola de educação infantil, que atende de 0 até 5 anos, que atende do berçário até a pré-escola. A Fernanda também atende outra faixa etária, né, do ensino fundamental, mas eu estou fazendo destaque aqui para vocês entenderem que é a fase, né, que a gente faz, que trabalha com o desfraude. Vou pedir para que vocês se apresentem, né, falem umas palavras iniciais aí, antes da gente começar as perguntas. Vou começar pela Fernanda, por favor, Fernanda. Bom, eu sou a Fernanda Babora, atendo na Neurofísio. Eu não sei se você vai passar algumas dessas informações. Eu trabalho com integração sensorial de Aires e, e com a terapia ocupacional geral. Então, para mim é muito legal estar aqui, fazer esse momento. Porque a gente fica lá na clínica, né? E a gente tem contato com as crianças que estão com a gente, mas é mais difícil a gente abrir esse momento para conhecer essas dúvidas, para estar em contato com as outras crianças que a gente não consegue ali no dia a dia. Então é muito legal até para a gente conseguir abrir um pouco as portas da clínica e estar aí nos outros lugares, em outros momentos. Bacana, obrigada, Fernanda. Agora eu passo para a pedagoga Michele para ela fazer as palavras iniciais. Boa noite a todos que estiverem presentes aí na live e os que futuramente poderão assistir, né, depois. Eu sou a professora Michele, eu atuo na educação especial há 15 anos, né? Então, eu já trabalhei numa instituição filantrópica, né, daqui da cidade, também com crianças com deficiência, especificamente com crianças com autismo, e faz 5 anos que eu estou aqui na rede, né? Então, acredito que muitas das nossas crianças, né, fazem terapia tanto na Neurofísio como também na Unimúltiplas, né? Então, eu acho bacana a gente participar todos juntos, né, com diferentes visões aí, né, uma na parte clínica e outra no contexto escolar. Obrigada. E eu vou falar agora um pouquinho quem somos nós, quem é a equipe Unimúltiplas. A equipe Unimúltiplas é uma equipe composta por 10 profissionais, sendo 3 da área de educação e 7 da área de saúde. Na área de educação são 3 pedagogas, dentre essas 3 pedagogas tem uma psicopedagoga também, né, pedagoga e psicopedagoga, e na área de educação, de saúde nós temos fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo e fonoaudiólogo, tá? E é uma equipe que atende voluntariamente as pessoas, né, com trissomia 21 e TEA, ok? E nós buscamos, né, parcerias para ajudar essas pessoas a fazer terapia e outros atendimentos, tá?
e buscamos também patrocinadores para o nosso trabalho, ok? Então, quem está assistindo, que quer contribuir com a gente, estamos precisando de patrocinadores também. Tá? Muito obrigada por aceitar o convite e vamos agora às perguntas que são muitas. Bom, eu vou começar falando com a Fernanda inicialmente. Fernanda, vamos fazer um bate sim e não? Porque nós recebemos algumas perguntas e essas perguntas a gente gostaria de atender, né, as pessoas que enviaram, mas que você se ativesse ao sim e não, tá? E porque depois a pergunta englobaria todas essas respostas, ok? Então a primeira pergunta, Fernanda, é preciso aguardar a criança andar para começar o desfraude? Se é preciso aguardar a criança, né, para começar o desfraude, certo? Isso, sim ou não? Sim, é preciso aguardar esse momento. Tá. Uma segunda pergunta, Fernanda. Há desfraude precoce, ou seja, anterior aos 2 anos de idade? Há o conceito, porém ele não é recomendado. Então, é sim ou não? Não, Tá não, bom, não há vamos desfraude Não, precoce. não, né? Então, vamos para a terceira, né? A criança dá sinais para iniciar o processo de desfraude? Sim, ela dá sinais. Ela dá sinais. Ótimo. Então, agora nós vamos a uma pergunta. Aí você fica assim à vontade de responder, de falar do assunto, tá? Segundo a terapia ocupacional, qual a idade ideal para começar o desfraude da criança? E por quê? O momento ideal da gente pensar nesse desfraude, ele é a partir de 2 anos e meio. Então, a gente tem aí o que a gente chama de sinal de prontidão, que são os sinais de prontidão, onde a criança já estaria pronta para este momento. Mas a gente tem que respeitar também o tempo da criança. Então, se antes dessa faixa de idade a criança apresentar esses sinais de prontidão, eles podem ser, esse desfraude pode ser iniciado, mas a faixa que a gente entende como ideal aí é entre os 2 anos e meio. E aí a gente consegue até delimitar quais são esses sinais. Eu acho que agora a gente consegue fazer algumas considerações frente às 3 pontuações anteriores. Então, eu até fiz algumas anotações para a gente não conseguir perder, até quem quiser já pegar um papel e uma caneta e já aproveitar para ir anotando esses sinais. Por que é importante a gente respeitar essa fase? Porque a criança, o desfraude, ela entra num processo de amadurecimento dessa criança. Então, a gente entende que ele envolve um amadurecimento físico, um amadurecimento cognitivo e um amadurecimento psíquico. Então, eu tenho essas três áreas que eu preciso estar com esse desenvolvimento adequado para que essa criança realmente esteja pronta para iniciar esse desfraude, porque a gente vai ter impactos importantes, e aí lá na frente a gente vai falar sobre esses impactos. E a gente tem que estar disponível que a gente não faz esse desfraude nesse formato, que é um desfraude consciente, que é um desfraude onde a criança ela é protagonista desse processo. Então, nessa faixa de idade, a gente entende que está mais adequado. A gente tem que entender também que quando a gente fala em controle esfincteriano, a gente fala no momento do cocô, a gente também tem que pensar que essa criança ela tem que entender que aquilo vai sair dela, que ela tem que dar tchau para o cocô, igual a gente brinca, que ela tem que dar tchau para tudo isso. Então, quando a gente inicia esse desfraude, eu tenho que garantir que o meu desenvolvimento motor, meu desenvolvimento cognitivo e psíquico esteja adequado. E que também eu tenha um funcionamento sensorial, que a gente chama de sistemas, aí vão estar envolvidos sistemas proprioceptivos e tátil, né, que a gente chama, que é a consciência do meu corpo, eu estar consciente das minhas funções, e eu conseguir discriminar o momento que eu estou sujo, o momento que eu estou seco, e eu conseguir pontuar. E aí a gente entra nos sinais principais, que a gente chama de sinais de prontidão. Sinais básicos, que são sinais aonde a criança já está pronta. Então, sinal de prontidão mais básico que a gente tem o fato da comunicação. O desfraude é uma porta de entrada para o mundo da linguagem. Então, a gente tem o sinal de comunicação, ela ter uma forma de comunicação
seja ela por fala, por gesto, por figura, mas ela precisa ter uma forma de comunicação, ela ter um controle motor adequado para ela permanecer sentada, para ela conseguir tirar essa roupa, para ela conseguir pôr. Então, ela tem que ter um mínimo de controle postural para ela conseguir fazer esses manejos e ela ter os sinais da fralda seca, por exemplo. Se ela acordou com essa fralda seca, se ela está acordando com essa fralda seca. Vamos, eu vou, para finalizar esse raciocínio, então eu estava falando sobre a fralda, então a gente tem esses sinais daí, e aí outra coisa que a gente precisa observar, se a criança está imitando o comportamento dos adultos, se ela está desejando ser autônoma, se ela entende os comandos simples, se você dá comando simples, ela já entende. Se ela fica seca por 2 ou mais horas do dia, então ela tem que ficar por 2 a 2 horas e meia já seca, então já é um sinal de prontidão que essa criança está pronta. Se ela tenta retirar essa fralda quando ela está suja, então aquela criança que vai tirando a fralda. E se ela permanece brincando na mesma brincadeira por mais de 5 minutos. Aí já são que a gente chama de sinais de prontidão. A gente entende que essa criança está madura. Ok. O que a Fernanda acabou de nos relatar, e agora a Michelle vai nos relatar, está falando de crianças em geral, tá? Vocês vão ver que, na continuidade, eu vou especificar a questão da criança que tem a condição da trissomia 21 e do TEA. No momento, tanto a Fernanda e agora a Michelle vai falar das crianças em geral, tá? Nós não estamos falando ainda da criança com deficiência. Então, agora, Michelle, eu pergunto para você, e pedagogicamente, qual que é a recomendação? Com que idade, né, que começa esse processo? Então, na verdade, Marli, a minha fala vai vir complementando, né, o que a Fernanda nos trouxe, né? Até mesmo porque esses sinais de prontidão, né, eles são os mesmos, né, em todas as crianças que estão aí nesse processo. Então, eu acho importante também a gente compreender que o processo de desfraude, ele é um processo, né? E esse processo, ele acontece em 4 etapas. Então, a primeira etapa é a fase do cocô noturno, ainda quando a criança é bebê. A segunda etapa, que é o xixi diurno. A terceira etapa, que é o xixi noturno. E a quarta etapa, que é o cocô diurno, né? Então, aí, quando a criança completa esse ciclo, né, a gente considera uma criança desfraldada. Então, acho também que é importante ressaltar, né, e a Fernanda nos trouxe aí, né, muito bem, né, que a questão da idade adequada para iniciar esse processo, a idade, ele é um fator, né? Mas a gente tem que ressaltar que existem outros fatores que podem dificultar esse processo, né? Que é a questão do comportamento, as questões sensoriais, as questões motoras, né? E a comunicação, né? Então, essas áreas, né, quando a criança tem dificuldade em uma ou mais que uma, eu até vou trazer um exemplo aí só para a gente pensar no cenário, né? Então, vou pensar aí numa criança com transtorno do espectro autista, nível 3 de suporte, que tem aversão ao banheiro, né? A criança não entra dentro do banheiro, ela tem uma dificuldade no processamento sensorial, então uma sensorial tátil, né? Então vamos por uma criança que vai apresentar dificuldade em sentar, não tem muito equilíbrio ao andar e ainda tem um atraso significativo aí na comunicação,
né? Então, idealizando essa criança, né? Esse perfil de criança, né? Então, muitas vezes, assim, me perguntam, é possível realizar o desfraude? Né? E eu digo que sim, é possível, né? Então, para isso, a gente precisa trabalhar essas habilidades que a criança precisa desenvolver, né? Estimulando cada área para a gente poder iniciar esse processo de desfraude. Ok, muito obrigada, Michele. Então, agora, a Michele já até introduziu, né, a questão, quando se trata da criança que tem a condição T21 ou TEA. Então, eu vou perguntar agora para Fernanda. Fernanda, com a criança na condição T21 e transtorno do espectro autista, tem diferença para iniciar o desfraude? Para iniciar o desfraude, não. A gente tem que, independente de que seja essa criança, observar esses pontos que foram ressaltados. A diferença que a gente tem é no processo. O processo com o TEA e o T21, ele tem algumas questões. Ele é mais demorado e mais cauteloso. Mas, por exemplo, o TEA, ele tem aí em torno de 1 ano e meio a mais de tempo para eu realizar esse treinamento. Então, eu tenho que considerar pelo menos 1 ano e meio a mais de tempo que eu demoraria para uma criança típica, uma criança que não tenha essas duas condições. Então, a única diferença vai ser desse processo. Para iniciar, não. E aí, o que a Academia Americana de Pediatria ela fala é que o que a gente tem que tomar cuidado com o TEA e com o T21 neste processo é como a gente reforça esse momento. Então, se eu iniciei o desfraude, esse processo ele é mais cauteloso, eu tenho que reforçar sempre com elogio, com palavras de engajamento. Apenas, a gente tem dentro do trabalho com esse público diversas outras formas de reforço positivo. E aí eles não recomendam na utilização do desfraude, mesmo para iniciar o processo do desfraude, quanto para esse momento. Mas o elogio, as palavras, né, de encorajamento e esse processo, ele precisa ter mais tempo. E para a criança com síndrome de Down? Vai ocorrer ao mesmo tempo. Eu posso dar mais tempo quanto a isso. Mas a criança com síndrome de Down, a gente vai com T21, a gente tem que pensar que cada criança com T21, assim como o TEA, ela tem um desenvolvimento motor numa velocidade diferente. E esse desenvolvimento motor desencadeado, essa alteração do desenvolvimento pelo T21, ela vai me trazer o tempo de demora que eu vou ter considerando esses pontos de prontidão. Ok, muito obrigada. Michele, nós recebemos uma pergunta falando que na escola tem esse processo de desfraudamento também, de desfraude também, né? E que geralmente é um trabalho coletivo na escola. A gente até não entendeu muito bem o que seria esse coletivo, mas a gente está entendendo que é coletivo porque está na escola, né? Então, como é orientado esse processo? Como que ele é orientado e executado na escola, o processo de desfraude? Você pode nos dizer? Sim. Bom, em relação a esse processo e orientação, eu acho que quando a família diz, assim, no coletivo, porque vamos pegar aí um maternalzinho, né? O maternal 1, que geralmente é quando inicia o desfraude. Mas aí também vai depender da idade de corte, né? Porque às vezes nós temos crianças mais velhas no berçário 2, então vai iniciar com essas crianças mais velhas lá no berçário 2, e depois quando elas vão no maternal e vão atingindo a idade, todos esses sinais que nós pontuamos aí anteriormente, aí vai iniciando o processo de desfraude também no maternal. Então, quando se fala no coletivo, é porque geralmente a professora da sala comum, ela faz uma reunião com os pais, então ela vai ressaltar a importância do desfraude, né, nesse momento, então vai orientar no sentido
né, de que tem que levar bastante trocas de roupa, que tem que ser uma roupa confortável, que seja fácil da criança manusear, né, roupinhas com elástico, uma sandalinha, ou que seja de borracha, que também seja fácil limpar, né, assim, para a criança poder continuar esse período ali na escola. Orientar também no sentido que a família precisa participar desse processo, né? Então, que a gente precisa trabalhar aí todo mundo junto. E sempre ir falando para a criança, né, levar ela para o banheiro, porque mesmo que a criança ainda não fale muito bem nesse período, né, nós temos crianças, mesmo sem deficiência, que também tem atraso aí da linguagem, da comunicação. Então, que tem que oferecer mais vezes, né? Então, e assim, dessa fase, assim, eu acho que é muito importante a gente ressaltar que a criança, ela aprende imitando. Então, quando ela começa de uma forma coletiva, então as crianças vão ao banheiro junto, então elas observam umas às outras, e eu acho que nesse aspecto, né, a imitação é um aliado, porque a gente sabe que a criança, ela aprende melhor visualmente, e isso no desfraude também não é diferente. Então, a gente vai orientando a família e a professora na escola vai fazendo isso tudo de uma forma muito natural. Os escapes, nesse momento, eles acontecem. Então, a criança vai sujar bastante roupinha. Então, eu acho que acaba acontecendo de uma forma até que natural. Ô, Michele, e como é que fica a situação, né, da criança nesse processo, da criança que tem T21 e TEA nesse processo? Inclusive, veio uma pergunta para nós, né, durante a tua fala. Como é que trata uma criança com TEA que não gosta do toque e que não consegue sentar no vaso? Como é que trabalha isso? Bom, vou começar por essa última pergunta. Então, inicialmente, a gente tem que realizar um processo de aproximação dessa criança no banheiro. Então, eu acho que, assim, nesses casos, a gente acaba tendo que utilizar o uso do reforçador, né? Então, o que é o reforçador? Reforçador, geralmente, é algum objeto de interesse da criança. Então, por exemplo, eu pego lá uma miniatura, ou um carrinho, um brinquedinho que a criança gosta muito. Aí essa criança não entra no banheiro. Aí eu vou lá, professora Michele, entro lá no banheiro e falo assim, olha, que legal, vem pegar o seu carrinho, né? Então, aí a criança vai se aproximando. Então, eu falo assim, a gente vai fazendo aproximações discretas, né? Então, numa próxima vez, eu vou dar uns 3 passinhos para trás. E aí, eu vou aproximando a criança o máximo possível lá perto do vaso sanitário. Então, porque a gente tem que considerar também que o banheiro, ele é um ambiente, às vezes, muito fechado, né? Aquela parede. Então, a criança, ela pode se sentir incomodada. Então, a gente vai fazendo essa aproximação para ela ir se acostumando com o ambiente do banheiro. Então, aí, em todo esse processo, a gente tem que utilizar também os reforçadores sociais, né? Nossa, muito bem, você... Então, e a gente sempre deve ressaltar o comportamento ou aquela ação que a gente deseja da criança. Então, assim, no primeiro momento, eu quero que a criança entre ao banheiro. Então, eu vou reforçar. Então, ela entrou, então eu já entrego o reforço, que era o brinquedinho dela, e já dou o reforço social, ressaltando aquela ação que eu esperava. Nossa, que bacana, você entrou no banheiro, né? E com isso, a gente vai fazendo essa aproximação. Então, tá, a criança chegou lá perto do vaso sanitário, mas a criança ainda não senta.
né? Então, o que a gente vai fazer? A gente também orienta, então, assim, acho que nesse trabalho, eu acho que é bacana, né, tanto a escola, a família, a equipe multidisciplinar que acompanha essa criança, né, a gente ir fazendo esses levantamentos das possibilidades e das estratégias que a gente vai adotar, né? Então, como a Fernanda disse, né, cada criança é única, então não existe a receita do bolo, né? Então, a gente vai estudando aí as possibilidades. Então, a criança, ela já chegou perto do vaso. Então, nesse momento, o que nós vamos fazer? Então, assim, a gente vai orientar a família, por exemplo, a realizar toda a troca da criança, do vestuário, né? Sempre dentro do banheiro, para a criança se adaptar com o banheiro. Depois, discretamente, a gente vai, por exemplo, a gente tira o sapato dela. Então, com a tampa fechada do vaso, a gente pede para a criança: olha, senta aqui que a Pro vai colocar o seu sapato. E aí, a gente vai fazendo progressivamente, a gente vai aumentando esse tempo. Quando você percebe que a criança já consegue ficar sentada, aí você vai demorando um pouquinho mais para já ir ampliando esse tempo dela, né? E para ela ir se dessensibilizando ali ao sentar, né? Depois, e assim, esse processo, ele é gradativo, né? Então, muitas vezes, aí depois a gente vai fazer com a criança sentada sem a roupa, né? E com tudo isso também, assim, na questão, quando a criança ainda não tem uma comunicação muito funcional, então a gente precisa utilizar os cartões da comunicação alternativa, né? Então, a criança, toda vez que você for no banheiro com a criança, você entregar um cartãozinho: olha, agora nós vamos no banheiro, né? E depois fazer a criança entregar ou ter um local para a criança colocar essa comunicação. E quando a gente conseguir todo esse processo, toda essa aproximação, aí a gente começa o fraude. Ok, obrigada. Já foi até falado que a gente tem que respeitar, né, as características da criança, respeitar a criança em si. Mas nos foi feita uma pergunta que eu acho que é importante estar colocando aqui. Vou direcionar agora para a Fernanda. Fernanda, há diferença entre meninos e meninas no processo de desfraude? Via de regra, não. Não há diferença nos momentos, no tempo de desfraude, no início. A diferença é o que cada família vai usar de estratégia. Umas famílias com o menino vão colocar adesivo no vaso, outras famílias preferem o uso do pinico, mas com menina. Vai depender muito da estratégia da família, mas via de regra não há diferença. Ok, obrigada. Michele, agora eu vou fazer com você um sim e não, tá bom? Eu faço a pergunta, você responde sim ou não. E depois a gente vai direcionar uma pergunta geral, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta. É interessante a transição para o vaso sanitário, como, por exemplo, primeiro usar o piniquinho, depois usar o troninho, para depois para o vaso sanitário? Sim ou não? Sim e não. Tá bom. Depende, né? Depende. Ok, entendi. É interessante utilizar o banheiro, no banheiro celular? Também depende do objetivo. Ok, legal, legal. O desfraude pode ser primeiro diurno e depois noturno? Ou os dois têm que acontecer ao mesmo tempo? Sim. Tá. Mas assim, lembrando... depois eu falo. Desculpa. Tá, ok. O desfraude diurno e noturno devem começar juntos? Sim. Durante o processo de desfraude, devo tirar a fralda em todos os momentos? Sim. Tá. Devo iniciar o desfraude só no verão? Não. Tem mais, hein? Há um tempo determinado para a criança ficar sentada para o xixi? Eu não escutei. Se há um tempo determinado para a criança ficar sentada para o xixi? Não. Não. Tá.
É preciso estipular horários, principalmente para a criança evacuar, fazer o cocô? Não. O uso da sequência lógica por meio de figuras, né, que seria a comunicação alternativa, né? Fotos, tá, auxilia o processo de desfraude da criança com autismo e com T21? Com certeza. Ok. E aí vem uma pergunta agora, tá? Uhum. Qual é o protocolo do processo de desfraude na escola, em sala de aula comum e na sala de recurso, tanto para as crianças com T21 e TEA? Então, Marli, o protocolo em si, ele é o mesmo, né? Então, o mesmo procedimento. Então, por exemplo, a gente inicia o treinamento lá do uso do banheiro. Então, sempre assim, eu acredito assim, que o primeiro passo é a gente observar os sinais que a criança dá, né? Então, que foi lá no comecinho que a Fernanda nos trouxe, né? Essas informações. Até para a gente saber qual o momento que a gente tem que oferecer ali para a criança. Outra coisa que eu acho importante, né, que geralmente eu sempre faço com as minhas crianças, é o seguinte: a gente anota todas as vezes que a criança vai no banheiro, se ela teve escape, durante umas 2 semanas, né? Então, na escola, geralmente aquela criança, né, a gente pede para o cuidador, toda vez, né, que tiver o escape, que a criança for no banheiro, ir anotando. Aí, com isso, a gente consegue pegar ali aproximadamente o intervalo, né, que é o período que a criança vai no banheiro, né? É o tempo, né? O intervalo do tempo, para a gente poder oferecer o banheiro para a criança. E seguir todas aqueles pontos que a gente citou anteriormente, né? De ter bastante roupinha, de oferecer o banheiro, desse processo acontecer tanto na escola como em casa, né? Eu lembro que na pergunta anterior, né, quando a gente estava falando em relação à retirada das fraldas, então, assim, eu sou a favor da gente, né, assim, até mesmo porque a escola, ela tem um ambiente que é acessível para a criança pequena. Então, nós temos, né, lá o vasinho baixinho, onde que a maioria das crianças conseguem colocar o pé no chão e ter um melhor equilíbrio. Então, quando a criança vai começar em casa, então, geralmente, nesses casos, a gente já orienta a família, por exemplo, para se organizar ali, para comprar um redutor para colocar no vaso. Às vezes até um banquinho, né, para ajudar a criança tanto a subir quanto também apoiar o pé para ter mais equilíbrio, né? Então, e aí uma outra dica aí em relação, né, quando eu falei que teria que tirar a fralda tanto diurna como noturna, necessariamente, né, até respeitando aquelas etapas que primeiro é o desfraude do cocô noturno, o segundo, que é o xixi diurno, e o terceiro, que é o xixi noturno. Mas eu acho que para criança com deficiência, é muito difícil ela entender que tem momentos que ela pode usar fralda e outros momentos que ela não pode. Então, assim, uma dica que geralmente eu dou para a família então, por exemplo, quando a criança já estiver dormindo, você coloca a fralda. E antes da criança acordar, você retira, né? Para a criança ir associando que ela não usa a fralda em momento nenhum. Ok, obrigada, Michele. Fernanda, sobre essa questão desse processo, você quer apontar alguma coisa, acrescentar? O que você nos diz sobre isso? Se existe um protocolo, né, para o desfraude. Para mim, né, do protocolo. Fugiu um pouco da voz. O que a gente entende como protocolo para o desfraude? A gente tem que pensar nas realidades. Então, eu tenho esses sinais de prontidão?
Tenho sinais de prontidão. Então tá, essa criança está pronta. Como que eu vou iniciar? Primeiro eu defino a forma de comunicação, né? Como que a criança vai me comunicar. E aí, definido entre a família qual a forma que essa criança se comunica melhor, aí eu preciso acrescentar uma rotina para que ela entenda esse momento. Então, principalmente quando a gente fala no público com TEA e com TED 21, principalmente com TEA, eu tenho que pensar nessa rotina. Então, o que é uma rotina dentro de um protocolo do desfraude? Que momento que a gente vai no banheiro na maior parte das vezes? Então, a gente vai a hora que acorda. Então, a hora que acorda, eu vou levar essa criança no banheiro. Vou apontar que é o momento, ela fazendo ou não, ela vai no banheiro. Depois que ingere líquido, então ingerir bastante líquido, um tempo depois, aí eu vou fazer algumas considerações, já é o momento de levar novamente. Antes de tomar banho, você vai colocar no vaso e vai pôr essa criança para tomar banho. Então, você pontuando esses momentos que já são naturais de todo mundo, a criança aprendendo por imitação, que também foi um ponto bem importante que a Michelle pontuou, ela já vai visualizando essa família e ela sendo colocada nesses momentos, ela já vai entendendo esse processo e esse protocolo acontece meio que naturalmente. Então, a gente tendo isso como uma forma de protocolo, ele já serve aí como um roteiro. O que a gente precisa ter também um alerta é que quando eu falo, por exemplo, de uma criança com TEA ou com TEV1, mas uma criança mais severa, né, que tem uma condição mais severa do quadro, aí eu posso usar estratégias de estruturar horário. Então, eu vou levar no início do desfraude, ele tem o sinal de prontidão. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, qualquer criança tem o sinal de prontidão adequado, tá acontecendo, tá no momento. Coloquei uma rotina, estou levando nos horários da rotina. Entre esses horários que já são de rotina, eu posso levar essa criança no banheiro a cada hora, alguma coisa nesse sentido, que eu entendo que são momentos ali que podem vir a acontecer, pela ingestão de líquido e tudo mais. Até porque a gente mora numa cidade quente, então essa ingestão de líquido tem que ser alta, então essa criança tem que ser levada no banheiro mais vezes. Então, você só vai observar nesse sentido. Se é uma criança mais severa, que vai ter dificuldade dessa compreensão, você vai levar em horários muito estabelecidos e numa frequência maior. Se é uma criança que tem um cognitivo bom, então você pode trabalhar com a rotina. Porque pensando que se ele tem um sinal de prontidão, ele já fica seco por mais de 2h30. Então, eu já vou ter isso estabelecido dentro de uma rotina. A escola também vai conseguir colocar essa rotina de horário do momento do banheiro. Então, o protocolo inicialmente é esse. Algumas considerações que eu colocaria sobre a questão, por exemplo, do troninho e do vaso, ele pode ser usado, contanto que a gente esteja priorizando um bom posicionamento. Se eu não consigo viabilizar esse bom posicionamento no vaso sanitário, com redutor, com apoio de pé, aí eu posso substituir pelo troninho, pelo piniquinho, mas eu vou ter que fazer outra transição depois do piniquinho para o vaso. Então, eu posso utilizar se eu estiver considerando que o melhor posicionamento que eu tenho naquele ambiente é a utilização do troninho. Se não, eu posso usar o redutor, essa criança vai ter controle postural, apoio de pé, não pode ficar com o pé voando, né? Aí ela consegue realizar esse momento do desfraude. Outro ponto sobre a questão do celular, de fato ela também não pode, mas por que não pode? Porque a criança precisa estar consciente do processo. Se eu levo esse celular para o momento do banheiro, essa criança está olhando para o celular e não prestando atenção no próprio corpo. Então eu não estou tendo consciência desse corpo. Então ele não é tão indicado considerando que eu preciso estar consciente. Salvo aquela criança que usa o celular para comunicação alternativa. Hoje a gente tem muitas crianças que usam o PECs, que usam a forma de comunicação alternativa digital. Então, ou é no celular ou no tablet. Então, se ela usa como uma comunicação e unicamente o PECs digital, aí ele pode estar de acesso à criança no ambiente do banheiro, mas não sendo utilizado como um desenho ou como alguma coisa para fazer a criança ficar ali.
tá? Até porque a gente tem essa recomendação de tempo também que vai nos auxiliar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar 30 minutos após a ingestão de grande quantidade de líquido? Eu vou levar ao acordar? Eu vou levar após as refeições? Uma estratégia bem legal que a gente consegue ter, que não é um protocolo, mas é uma estratégia, é você tocar a barriga na região da bexiga, fazer a massagem para auxiliar esse processo de reconhecimento e percepção. Você pode massagear na região da bexiga. Essas são coisas que pro público T21 e TEA pode ser bem legal. Então, essas estratégias podem ser legais. Aquela de abrir a torneira, de fazer o barulhinho do xixi, abrir a torneira de água também pode ser usada. E é uma coisa que a gente usa há muito tempo e nem sabe que ela realmente então ela é real. Isso realmente ajuda. O desfraude diurno e noturno, como a Michelle falou, juntos, sempre juntos, porque uma vez iniciado esse processo, ele não pode voltar. Então, é aquilo que a Michelle falou, se eu ponho a fralda em algum momento, principalmente a criança com T21 e TEA, ele não vai saber a hora que ele pode ficar sem, a hora que ele pode tirar. A gente tem a estratégia da fralda PENTS, que é aquela fralda de vestir. Então, ela, no processo inicial, na parte inicial desse protocolo de desfraude, ela é um recurso muito legal. Então, a gente pode utilizar ela. Eu vou iniciar o desfraude, ela tem um custo um pouco mais alto, mas eu vou iniciar esse desfraude, eu inicio com o uso dessa fralda, para depois eu trocar por outros materiais, pela cueca, a calcinha de vestir, que é de transição, que ela é mais grossa, por essas questões. Respeitando sempre sinais de prontidão da criança. O tempo no vaso sanitário ou no piniquinho, ele não tem necessariamente um tempo adequado. Porém, a gente tende, né, as pesquisas, a gente encontra aí com o tempo de 3 a 5 minutos. Então, a criança precisa conseguir ficar parada no vaso sanitário ou no piniquinho de 3 a 5 minutos. Cortou um pouquinho, Fernanda. Mas vai colocar isso? Você separou nos 3 a 5 minutos. Os 3 a 5 minutos, eles norteiam a nossa observação para a criança, mas eles não são necessariamente uma regra, mas é um tempo que as pesquisas nos mostram como um norteador dessa observação, tá? Definido tudo isso, aí pronto. Esse não é um protocolo, mas são observações que devem ser consideradas e que são aí para um desfraude de sucesso, aí que a gente entende que vai dar tudo certo. Lembrando que não tem resultados imediatos. Famílias, não esperem resultados imediatos. Né? A gente falou sobre o tempo, isso é muito importante de frisar. É um processo que precisa ser respeitado. Isso, e cada criança, né, como um ser único, tem o seu processo, tem o seu tempo. Entendendo que as crianças que têm a deficiência, esse processo, ele é mais demorado. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que ter a persistência para que ocorra, tá? Bom, prosseguindo, né? Vou começar pela Michelle agora. Michelle, quais as conquistas da criança com o desfraude? Marli, sem dúvidas, né? Eu acho que a maior conquista da criança é a autonomia e independência e a consciência corporal, né? A criança sentir o próprio corpo e ter consciência, né? Que acontece algo aí durante o processo de desfraude. Fernanda, quais as principais conquistas do desfraude para a criança? A autonomia. Quando a gente pensa também em desenvolvimento psíquico dessa criança, é a gente entender que ela entra num processo de se reconhecer como sujeito, como indivíduo, separado da mãe. Então, esse é um processo, o processo de desfraude, ele, para a criança, ele é um último corte desse vínculo inicial, porque agora eu não preciso mais que a minha mãe me leve, então eu entendo que eu tenho autonomia, que eu consigo ser independente, e que eu entendo como funciona o meu corpo. Então, para a gente,
se a gente entende isso como uma forma muito simples, né? Mas para a criança é um avanço de se entender como um indivíduo autônomo de um ponto extremamente importante desse desenvolvimento. Essas são, acho que, a conquista mais importante aí, que é essa compreensão dele como indivíduo. Eu ressalvo aqui, dentro dessa conquista, as problemáticas quando eu não tenho um desfraude consciente. Porque se a gente tem que pensar na conquista, a gente tem que pensar também quando eu não realizo esse desfraude consciente, esse desfraude onde a criança ela é o protagonista desse processo. Quando eu não faço isso, eu posso ter algumas situações como atrasos na percepção do xixi, infecções do trato urinário. Eu posso ter algumas alterações psicológicas quanto a essa quebra de vínculo. Oi, voltou. Eu posso ter algumas infecções do trato urinário, eu posso ter constipação, eu posso ter uma dificuldade dessa compreensão, né, que a gente falou anteriormente. Eu posso ter alguns traumas psicológicos dessa quebra, desse momento que eu quebro com a mãe, e aí eu desvinculo. E eu tenho, às vezes, o desenvolvimento de alguns comportamentos inadequados ou de alguns comportamentos que não são socialmente, né, considerados devido a um desfraude precoce. Então, o desfraude precoce, o desfraude quando ele não é consciente, a criança não é um protagonista, eu não respeito esses sinais, eu tenho aí algumas problemáticas extremamente importantes quanto ao desenvolvimento dessa criança. Eu acho que, antes, além da gente pensar no que a gente tem de positivo, de conquista, a gente tem que pensar também por que dessa conquista, por que esperar esse momento de conquista e por que esperar a melhor hora para realizar, porque eu posso ter também algumas coisas que não são tão positivas. Ok. Agora eu vou para um assunto mais delicado, Michele. Vamos falar de situações vividas na escola, né? Nós temos crianças, até adolescentes, e vou dizer até adultos na escola, né? Na sociedade, que usam fraldas, que não passaram pelo processo de desfraude, né? E aí eu pergunto, né? Quais as dificuldades que a criança enfrenta, vou dizer, no ensino fundamental, usando fralda, né? Estou me referindo especificamente a crianças com deficiência, que tem T21, TEA. O que você tem para nos dizer sobre esse assunto? Bom, eu acho que o primeiro ponto, né, a gente vai entrar aí dentro de uma concepção social da deficiência, né, que eu acho importante, porque, assim, quanto mais tardio esse processo, né, no início do desfraude, a criança fica muito infantilizada, né? Então, mesmo aí, vamos considerar aí uma criança de segundo, terceiro ano, né? Então, onde as crianças, o conhecimento delas partem de um conceito de experiência ali com a sua consciência de mundo. Então, para aquela criança, né, eu digo assim, para os outros, né, sem ser a criança com deficiência, ela vai enxergar essa criança muitas vezes como um bebê, porque na concepção deles, assim, quem usa fralda é um bebê, né? Então, por isso que eu acho que esse fator social é um dos mais importantes aí, né, durante o ensino fundamental. E também, não só a questão, né, de usar a fralda, conscientizar, como que eu posso dizer, assim, é um incômodo, por exemplo, imagina uma criança grande, né, aí quase um adolescente, fazendo cocô dentro da sala, na fralda, né, então, assim, o mau cheiro, né, então, por isso que é muito importante a gente fazer esse processo lá na educação infantil, mesmo a gente entendendo,
né, que esse processo ele pode ser mais demorado. Então, quando a gente inicia lá na educação infantil, quando chega no ensino fundamental, a criança já superou, né? Claro que muitas vezes não é possível fazer essa retirada das fraldas, no caso também, às vezes, até de outras deficiências. Então, aí a gente precisa fazer um trabalho com aquela unidade escolar, conscientizar as crianças, porque, na verdade, eu falo assim, as crianças, elas não têm preconceito, né? Mas elas são curiosas. Então, a gente precisa levantar esse diálogo, né, para que realmente a inclusão aconteça, né, não de forma capacitista, né, a gente sempre falar que a criança não consegue fazer determinada coisa por conta da deficiência. Não sei se Fernanda, você quer falar sobre o assunto? Não, acho que ela apontou legal. Eu acho que os impactos aí que a gente tem que pensar sobre esse desfraude só muito lá na frente considerar que às vezes ele é necessário acontecer lá na frente, e a gente tem casos muito específicos quando a gente pensa numa criança que tem um quadro mais severo. E aí é aquilo que ela falou, a gente tem que criar alguma estratégia para que seja o mais natural possível, o menos traumático para todo mundo possível. E respeitando as crianças como um todo aí, os seus momentos, e tanto a criança que está no processo, quanto as crianças que estão em volta. Quanto, por exemplo, os adolescentes que podem estar em volta, e a conscientização, eu acho que aí é um papel de clínica escola bem importante, e de família junto, a conscientização do ajudar e do entender o outro. Vai voltar. Voltou. Quando a gente tem aí uma sala de crianças maiores, a gente acaba fazendo isso de uma forma bem mais tardia, porque foi necessário. A conscientização dos outros indivíduos e das outras crianças e adolescentes envolvidos, ela tem que ser importante de ser pontuada também, para que todos entendam aquele momento e aí colaborem. O importante é que todo mundo colabore. Quando a gente inicia, independente da idade, todas as pessoas envolvidas entendem aquele processo e colaborem. Seja família, escola, clínica, colegas de escola, e todo mundo entenda que esse momento chegou. Agora uma pergunta para as duas, né? Por que o desfraude ele gera tabu, angústias e dúvidas? Aí fica à vontade quem quer começar a falar. Bom, eu vou começar então. A Fernanda já até trouxe essa questão psíquica, né? Então, eu acho que assim, é uma angústia muito grande, principalmente ali que tá ali naqueles cuidados, né, da higiene da criança, porque a retirada da fralda, ela é uma quebra de um vínculo, né? Então, assim, é um rito de passagem. E às vezes a família, né, a mãe ou a avó, a tia ali que está mais perto aí desse lidar com a criança, gera essa angústia, porque realmente, né, é uma quebra, é um rompimento desse vínculo. Ele vai deixar de ser um bebê, né, e vai começar aí uma nova idade, uma nova fase, né? Então, eu acho que isso também gera angústia. Outra questão também que gera muito angústia, eu acho, com as famílias, é o caso de outra pessoa ter que lidar com o corpo da criança, né? Uma outra pessoa que não seja da família. Então, isso também traz muitas angústias. E outro fato, né, hoje que é muito natural no dia a dia é que as mães trabalham muito. E o desfraude, né, ele vai trazer um impacto na rotina da família, né? Porque todo mundo ali precisa colaborar e entender aquele momento. Então, muda muito com a rotina da casa. Fernanda?
As considerações são essas aí que a Michelle já colocou. Eu coloco aí, friso a questão do social. Eu acho que é um momento de angústia também, porque tem toda aquela questão que a gente tem um aprendizado familiar de que, olha, a criança chegou na hora, tá na idade de tirar, vamos tirar. E aí tem aquele estresse. O estresse da mãe, eu acho que ele é o estresse maior, porque precisa ter um adulto disponível para este momento, independente de quanto tempo ele demore. Então, se ele vai demorar 15 dias, se ele vai demorar um mês, um ano e meio, eu preciso ter um adulto que esteja à disposição deste momento. Então, a angústia maior é também, nós vamos conseguir? Será que nós vamos conseguir? E da gente também pontuar as pessoas que estão em volta, as famílias, as pessoas que estão em volta, que, olha, ainda não é o momento, calma, ainda não é o momento. Não tirou ainda porque não chegou essa hora, não, agora tirou, mas vai demorar. Pode ficar tranquilo que vai demorar. Respeitar essas questões, eu acho que isso é a maior angústia. E aí, me coloco também como mãe, né, nesse processo que passou por isso 2 vezes. E esses são pontos extremamente importantes aí a serem considerados. Acho que por isso que gera esse tabu todo e essa angústia toda norteada por este momento do desfraude. Tá, joia. A equipe aqui já avisou que acabou o nosso tempo, tá? Eu vou fazer uma última pergunta para a Fernanda e depois eu vou dar um tempinho, né, de 2, 3 minutos para cada uma das duas fazer as considerações finais, tá? Então, Fernanda, a última pergunta é voltada a você. Quais as dicas para os pais para não molhar a cadeirinha do carro? Primeiro de tudo, a gente respeitando tudo isso que foi falado na live. Agora, estratégias fáceis. A fralda pants, que ela pode ser substituída pela calcinha e pela cueca. As calcinhas e as cuecas de transição, elas são muito legais. Hoje a gente tem estratégias que a gente consegue... Oi! A gente consegue encapar de alguma forma essa cadeirinha aí, mas eu acho que o que a gente tem que conscientizar é que os escapes, esses momentos que vão ter de escape, eles vão acontecer. Não tem jeito, não tem como a gente deixar a cadeirinha do carro sem que aconteça algum escape aí, ela vai acabar sofrendo algum momento. Mas eu acho que a estratégia mais fácil, de fácil acesso, Oi. Essa fralda e as calcinhas, eu acho que ela é a estratégia mais fácil e da gente encontrar aí algumas coisas com as famílias e respeitar que os escapes, eles vão acontecer, eles fazem parte. Toda vez que sujar a cadeirinha do carro, a gente encoraja a criança a tentar de novo. Eu acho que essa é a dica maior. Sujou a cadeirinha? Muito bem, tá tudo bem, vamos tentar de novo, você vai conseguir, vamos lavar essa cadeirinha e vamos tentar de novo. Acho que essa é a dica maior. Obrigada. Agora um tempinho para vocês fazerem as considerações finais de vocês. Fiquem à vontade. Tá? Eu vou finalizar a fala e aí a Michelle já entra e a gente já termina. Eu fico, né, à disposição no direct do Instagram para tirar dúvida de vocês quanto aos sinais de prontidão. Para quem chegou depois também e quiser esses momentos, eu consigo passar. Disponibilizar esse material com essas informações para a equipe, né, da Unimúltiplas também, para vocês terem essas informações que são mais específicas. Então, isso eu consigo disponibilizar para vocês. E eu acho assim, sempre respeitar o processo, sempre respeitar esse tempo que a gente colocou. Essa criança, ela precisa ter diversos amadurecimentos antes do desfraude. O desfraude não é só a retirada de uma fralda. Na realidade, existe uma fala aí muito importante, né? Sobre a fralda, ela não deve ser retirada, ela tem que ser deixada. Então, a gente não retira a fralda, a gente deixa a fralda. A criança, ela vai deixar de usar fralda, ela não vai retirar a fralda. A gente respeitando o conceito de deixar a fralda,
como momento do desfraude, a gente tem um desfraude consciente, a gente tem uma criança protagonista, a gente evita as problemáticas que a gente pode enfrentar nesse desfraude, e a gente tem um sucesso nesse processo, uma criança feliz e independente passando por essa etapa, e uma mãe também que consegue executar esse processo que é tão esperado, né? Por a gente que é mãe. Acho que essas são as considerações que eu reforço, mas o desfraude, ele é hoje, ele deve ser, ele precisa ser uma passagem, como são muitas passagens do marco do desenvolvimento da criança, como engatinhar, como andar, como passar, né, do ensino infantil. Esses marcos da criança, eles são processos naturais. Quando ele acontece nos momentos certos, eles passam de forma natural. E aí ele não tem nenhum trauma e nenhuma angústia quanto a isso. Bom, Marli, eu também aqui nas considerações finais me coloco à disposição, né, tanto aí da equipe da Unimúltiplas, né, que a gente sempre aí trabalhando aí em parceria com as nossas crianças, e também trazer para os pais, né, diante de tudo isso que a Fernanda trouxe brilhantemente aí durante essa live, né, que, então, assim, sempre quando a gente iniciar esse processo, né, e entender que esse processo, ele pode ser mais longo, né, não tem um parâmetro aí para a gente sinalizar quanto tempo isso vai demorar. Então, o nosso termômetro e a nossa resposta sempre é a criança, né? Então, a gente precisa considerar. Então, assim, e também, né, assim, trazer para os pais, né, que hoje, né, eu atuando na educação infantil, desses 5 anos que eu estou na escola municipal, né, de todas as crianças que eu atendi, nenhuma das crianças a gente mandou com fraldas para o ensino fundamental, né? Então, eu acho que, assim, é uma estatística, assim, by Michelle, mas, assim, que dá resultado. Então, que a gente precisa persistir, ter paciência, né? E perseverar no processo do desfraude. Muito obrigada. Gratidão, Fernanda, gratidão, Michele, pela contribuição que vocês trouxeram para essa noite, né? Nesse assunto tão importante. Muitos elogios, né? Muitos elogios mesmo, elogios pelo trabalho da escola, elogios pelo trabalho da terapia ocupacional sobre esse momento, né? E muitos elogios também à equipe Unimúltiplas, né? As pessoas dizendo da importância desse tema, né? A importância que esse tema trouxe como contribuição para as famílias. Então, nossa gratidão. Muito obrigada mesmo, né? E pode contar conosco, tá? Para outros momentos. A todos que participaram, né? Muito obrigada. Estamos à disposição para atendê-los, né? E responder as dúvidas que permaneceram, ok? E aqui vai nosso abraço e nossa despedida. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau.